Olá, o objetivo aqui é bem direto. Vamos pegar o inglês profissional, que às vezes é uma barreira, e transformar ele numa verdadeira vantagem competitiva. A gente vai construir, passo a passo, todo o vocabulário que é essencial para quem trabalha nas áreas fiscal e contábil, começando do básico até chegar naquela fluência que realmente impressiona. Sabe aquele momento, aquela reunião importante, ou na hora de escrever um e-mail, e a palavra exata em inglês simplesmente some? O raciocínio está perfeito na cabeça, mas na hora de falar, trava. É uma frustração, né? Isso pode acabar limitando o crescimento profissional. Bom, hoje a gente vai começar a resolver isso. Então, o nosso caminho aqui vai ser dividido em 5 etapas bem claras. A gente começa com a base, o alicerce de tudo. Depois, a gente sobe um degrau para o vocabulário de alto risco, onde cada palavra conta. Em seguida, vamos ver a linguagem da influência, passamos pelos detalhes que mostram fluência de verdade e, no final, o mais importante, um plano de ação prático para levar para o dia a dia. Então vamos lá, começando pelo começo. Estes são os termos que são a fundação de qualquer conversa ou documento financeiro em inglês. Dominar essa base é o primeiro passo e ele não é negociável. É daqui que vem a clareza e a confiança. Pensa nisso aqui como sinais vitais de uma empresa. Accounts payable e receivable é basicamente o que a empresa deve e o que tem para receber. Cash flow, o fluxo de caixa, mostra se a operação está saudável. E a grande história está na diferença entre o gross revenue, que é a receita total, bruta, e o net income, que é o que sobra no final, o lucro líquido. É isso que diz se a empresa é eficiente ou não. Agora, um ponto que costuma gerar uma confusão danada. O accrual basis, ou regime de competência, funciona assim. A venda é registrada no momento em que acontece. Não importa se o pagamento vai ser só daqui a 30 dias. Já no cash basis, o regime de caixa, a regra é clara. Só registra quando o dinheiro de fato entra ou sai da conta. Entender qual dos dois está sendo usado muda completamente a foto que a gente tem da empresa. E quando um ativo perde valor com o tempo, como a gente fala disso? Bom, a palavra certa depende do ativo. A gente usa depreciation para coisas físicas, tangíveis, sabe? Um maquinário, um prédio, um carro da empresa. Agora, para coisas que a gente não pode tocar, os intangíveis como uma patente ou uma marca, aí a palavra é amortization. Parece um detalhe, mas é um detalhe que mostra precisão técnica. Ok, vamos para o próximo nível. Agora a coisa fica mais séria. Aqui, as palavras têm um peso legal, um peso financeiro enorme. Errar um termo nessa área não é só um erro de inglês, pode trazer consequências bem complicadas. E olha, isso aqui não é nenhum exagero. De verdade. No mundo dos impostos, a palavra que se escolhe é o que separa uma estratégia legal e inteligente de uma infração. A linha é muito, muito tênue e é o idioma que define de que lado se está. E aqui está a diferença crucial. Tax avoidance, que é a nossa elisão fiscal, é o puro planejamento tributário. É usar as brechas e as ferramentas da própria lei para pagar menos imposto. Tudo dentro das regras. Já o tax evasion, a sonegação, é crime. É esconder informação, usar meios ilegais para não pagar. São dois mundos completamente diferentes e confundir os dois é perigosíssimo. E claro, tem outros termos fiscais que aparecem o tempo todo, né? Tax burden é a carga tributária, o peso total dos impostos. Tax refund é a restituição, que todo mundo gosta. O tal do VAT, ou Value Added Tax, é o conceito que está por trás de impostos como o nosso ICMS e o ISS. E para o pessoal do comércio exterior, as Customs Duties, que são os direitos aduaneiros, são parte do dia a dia. Muito bem, agora que a base técnica está sólida, vamos subir mais um degrau. Não basta só entender os termos, é preciso saber usar o inglês para construir argumentos, para defender uma ideia, para influenciar as pessoas. É sobre comunicar com impacto. Esse aqui é o vocabulário do dia a dia do escritório, né? Falar sobre os stakeholders mostra que se tem uma visão ampla. Cumprir um deadline, o prazo, é básico. Fazer um bom forecasting é saber prever o que vem pela frente. E no fim, toda reunião chega na bottom line. Tá, mas e o resultado final? O que importa de verdade? Dominar isso é falar a língua dos negócios. Agora, um pulo do gato.
Não são só as palavras sozinhas, mas o que liga elas, os conectivos. São essas palavrinhas que constroem a lógica de um argumento e podem virar o sentido de uma frase de cabeça para baixo. Em um contrato, elas são verdadeiras armadilhas, as trap words. Entender a diferença sutil entre um although e um despite, por exemplo, é dominar a arte da argumentação. Chegamos na cereja do bolo, o polimento final. São as expressões idiomáticas, sabe? Elas separam quem só conhece as palavras de quem realmente vive o idioma. Usá-las mostra naturalidade, conforto, um nível de domínio muito mais alto. Pensa na cena. Começo de uma reunião de planejamento. Um projeto novo na mesa. Qual seria uma boa frase para sinalizar, ok, pessoal, vamos começar os trabalhos de um jeito bem profissional e natural? So let's get the ball rolling. É a expressão perfeita para isso. É um jeito super comum e natural de dizer vamos começar, vamos botar a bola para rolar, demonstra iniciativa e soa muito mais fluente do que um simples let's start. E tem muitas outras que ajudam a conversa a fluir, né? Falar que uma tarefa foi a piece of cake quer dizer que foi moleza, muito fácil. Se um plano deu errado e tem que começar do zero, a gente diz we're back to square one. E no fim do expediente, nada melhor que um ok, let's call it a day para dizer por hoje deu. Certo, tudo isso é ótimo, mas conhecimento só vira uma habilidade de verdade com prática, com hábitos. Então, agora vem a parte mais importante de todas, um plano de ação simples para internalizar tudo isso no dia a dia. E o segredo está todo nesse número aqui, 5. Não é 50 nem 20, apenas 5. A ideia não é se sobrecarregar, de jeito nenhum, é ter consistência. O objetivo é aprender 5 palavras ou expressões novas por dia. E o método é super simples. Primeiro, se escolhe 5 termos. Segundo, o objetivo não é decorar, é entender o uso. Terceiro, o passo mais importante, criar uma frase na cabeça usando aquela palavra. E quarto, o pulo do gato. Essa frase tem que ter a ver com a sua rotina, com o seu trabalho, com algo real. Por exemplo, em vez de só decorar deadline, a pessoa olha para o projeto atual e pensa: nossa, o meu deadline para entregar isso está apertado. Ou, ao lidar com impostos, faz a conexão: ah, então o ICMS é um tipo de VAT. É essa conexão com o mundo real que faz a palavra fixar de verdade. Então a gente fecha com essa provocação. A estratégia está aqui, o conhecimento está aqui, a grande questão agora é por onde começar? Quais vão ser as 5 palavras que vão dar um empurrão na comunicação profissional a partir de hoje? A escolha já é o primeiro passo.